queria falar hoje sobre apresentação dos pratos. Como a gente faz a apresentação dos pratos e por que é importante fazer uma boa apresentação dos pratos. Sabe aquela expressão, comer com os olhos? Por que a apresentação do prato é tão importante? Por que a gente fala vamos comer com os olhos? Porque a visão é o primeiro sentido ativado. Assim, quando você olha um prato bonito, um prato bem montado, uma comida bonita, já aguça seu paladar, já desperta o desejo, a gente já fica com fome, só de olhar a comida. Você nem começou a comer, você nem sentiu o aroma, assim. Por exemplo, sabe quando você olha uma foto bonita de comida, já não te dá vontade de comer? Já não gera aquela expectativa de sabor, você já não espera algo gostoso. Se uma foto bonita, uma foto, uma apresentação bonita de um prato, já gera, já dá uma vontade de comer, já dá aquela fome. Quanto mais bonito o seu prato, mais apetitoso ele parece. Assim, tem na verdade, assim, um prato bem apresentado, um prato bem montado, promete, assim, na verdade, já gera uma promessa de ser uma comida muito saborosa, de ser uma comida gostosa. Assim, você já começa a comer antes de você comer, antes de sentir o aroma, antes de você pegar aquele prato, você já tem aquela imagem, já aquele sentimento de que a comida é legal, que aquela comida é gostosa. Então, por isso que eu sempre falo que é muito bacana a gente tentar fazer uma boa apresentação dos pratos, fazer uma apresentação harmônica, fazer uma apresentação equilibrada, sabe? Um equilíbrio entre a louça que você está usando, todos os ingredientes, prestar atenção no brilho. Assim, brilho passa uma sensação, sensação positiva. Assim, você olha a comida, sabe, tem aquele... Por que a gente coloca aquele fiozinho de azeite para finalizar? Uma, porque o azeite é gostoso, mas também porque dá aquele brilhinho, dá aquela sensação gostosa. Outra coisa que é legal da gente prestar atenção é a cor. Tudo que é mais, toda comida que é mais pálida, toda comida que é mais monocromática, ela tende a parecer menos gostosa, menos uau, menos saborosa. Por quê? Porque fica mais plano, mais delicadinhos e tal. Não que não seja legal, não que não dê para fazer uma apresentação legal com uma comida que não seja colorida. Dá, mas o grande lance é assim, você conseguir colocar pontos de cor, pontos que destaquem, sabe? Texturas, coisas com texturas que destaquem daquela monocromia, daquele tom monocromático, porque se a comida não pode, mesmo que ela seja monocromática, assim, um pouco mais com cores mais calmas, mais neutras, ela não pode parecer uma comida pálida, porque uma comida pálida, ela tende a parecer sem sabor. Tende, não quer dizer que seja sem sabor, mas ela tende a parecer sem sabor. Já quando você vê pratos coloridos, assim, sabe, aqueles pratos coloridos, tem várias cores mais vibrantes, assim, esses pratos, essas montagens tendem a parecer mais apetitosas, tendem a aguçar mais o nosso apetite. Assim. Então, assim, se você tem um prato colorido, você já leva uma vantagem na sua apresentação, porque as cores mais fortes, as cores mais vibrantes, elas tendem a ativar mais o nosso apetite, ativar mais o paladar. Assim, então, sempre pense, a hora que você for fazer uma apresentação do prato, se ela for mais monocromática, tenta colocar alguma erva, alguma coisa, algum elemento, uma raspinha de limão, se for o caso, tudo vai depender, obviamente, da receita.
mas procure colocar alguns pontos de cor, alguns pontos de texturas diferentes, assim, porque você vai quebrar a monotonia do prato, assim, visual, né, do prato. Então, isso é legal, assim, porque dá uma sensação de que a comida é mais gostosa, ela desperta mais o nosso apetite. Outra coisa que é legal, que eu acabei até já falando, mas assim, é uma questão de texturas. Ter diferentes texturas no seu prato, assim, além de ser legal para o sabor, para você, para a apresentação também é legal, porque, assim, porque você diferencia com o olhar as texturas também. E assim, sempre uma coisa assim que eu acho que é muito importante, que você tem que prestar muita atenção, é na questão de não deixar a sua comida, não deixar a apresentação do seu prato com aquela cara assim emplastrada, sabe? Assim, sabe, quando parece uma massa assim compacta, uma maçaroca, assim, uma coisa bagunçada, uma coisa muito com esse visual emplastrado, porque esse visual emplastrado ela passa uma ideia ruim, assim, ela gera um sentimento negativo com relação ao seu prato. Então, você tem que tome cuidado assim para quando você fizer a apresentação, você não deixar a comida com esse aspecto de emplastrado, assim. Eu vou depois, assim, a gente vai falar sobre isso, mostrando alguns exemplos, algumas fotos, assim, mas por enquanto, assim, eu só queria que você prestasse atenção nesse detalhe, assim, que a textura também é legal, assim, ela pode deixar o seu prato com uma cara bacana, e pode também fazer o contrário, assim, fazer o lado negativo, assim, deixar a sua comida, o seu prato, assim, com um aspecto, assim, de que não tá gostoso, de que não é legal, assim. Então, assim, uma coisa legal da gente prestar atenção é quando você montar o seu prato, quando você fizer o seu prato, você olhar e, assim, quando a gente diferencia, né, texturas, quando a gente reconhece as texturas, diferentes texturas no prato, quando você vê que não é uma maçaroca só, você tende a achar aquele prato mais apetitoso. Presta atenção, assim, quando você olha uma foto de comida, quando você olha receitas, pratos de comida, aliás, isso é uma coisa bacana, assim, você presta atenção nas coisas, nos pontos que te chamam a atenção, nos pontos que são legais, que te dão essa sensação de que a comida é gostosa. Presta atenção, assim, observa fotos que são que te deixam, sabe aquela foto que te deixa com água na boca, ou aquela foto bonita que atrás você fala assim, putz, isso aqui deve ser uma delícia, deve ser gostoso. Então, sempre que você estiver olhando fotos, preste atenção nas sensações que você tem com cada foto e preste atenção, assim, o que tem, quais os elementos, quais as cores. Assim, isso é um processo bem bacana, assim, de você criar referências para você depois aplicar na sua receita, entendeu? Então, isso sim, entender que a gente, sabe, aquele ditado, assim, aquela expressão de comer com os olhos, não é à toa, assim. A gente realmente começa a comer com os olhos porque é o primeiro sentido que é ativado. Claro, por exemplo, você vai a algum restaurante, alguma coisa assim, quando o prato chega, quando você vê aquele prato, você já
fala uau, né? Assim, que eu, se for, se tiver uma boa apresentação, você vai falar uau, fala assim, nossa, que delícia. Você nem experimentou ainda, né? Então, é que nem quando a gente olha foto. Fica olhando fotos. Fica olhando fotos, várias fotos legais, fotos bacanas de comida e tal. O que, que vai acontecer? Gente, você vai ficar com fome. Assim, então, a pior coisa que você faz, assim, se estiver chegando perto da hora do almoço ou coisa parecida, é ficar olhando receitas. Você vai chegar na hora do almoço morrendo de fome, né? Então, assim, então todas essas sensações que você sente estão ligadas à visão. Só de olhar a foto você já sentiu a fome, já ativou o seu apetite. Assim, então, assim, por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente prestar atenção e ficar ligado assim, com a apresentação dos pratos, a apresentação das receitas, assim, porque de repente você tomou um super cuidado, você fez uma comida deliciosa, maravilhosa, só que aí você serviu de qualquer jeito e não prestou atenção nisso, falou assim, ah não, não tem importância. Não tem importância. Se você quiser, se você quer fazer um jantar bacana, se você quer fazer uma refeição bacana, se você quer gerar uma experiência positiva, assim, mas assim, muito legal assim, no seu jantar, você tem que prestar muita atenção na apresentação, você tem que ter muito cuidado, você tem que fazer a sua apresentação com muito carinho. Outra coisa, assim, na verdade, assim, o que cria uma experiência bacana de jantar é a combinação de vários fatores. Não só, assim, claro, a visão é o primeiro, né? É o que cria a promessa de uma comida deliciosa, de uma comida bacana, tal. Mas obviamente a comida tem que cumprir a promessa, né? Assim, não adianta a gente também fazer uma apresentação linda e descuidar do preparo da comida. Então é sempre uma combinação e um equilíbrio. Assim, fazer uma comida bacana, fazer um jantar bacana, criar uma experiência bacana envolve todos os nossos sentidos, envolve vários fatores, começando aqui pela apresentação do prato, pela decoração da mesa, pela louça que você vai usar, pelo ambiente. Tudo colabora, tudo contribui para o seu jantar ser uma experiência bem bacana. Mas voltando à comida, outra coisa. Primeiro é a visão, que é o primeiro sentido despertado. A primeira coisa que desperta, o primeiro contato que você tem é com a visão. Depois vem o olfato, que o olfato obviamente, super importante, que você está bem aquele cheirinho, sabe, assim, né, esse cheirinho gostoso. Falei, gente, cheirinho gostoso, pronto, meio caminho andado, se a comida já é gostosa. Porque, e na verdade, realmente, assim, na grande maioria das vezes é isso mesmo, assim, porque o olfato é o aroma, né? Ele capta o aroma e o sabor, pelo olfato a gente também potencializa o sabor. Então, o olfato é outro fator, assim, outro sentido super importante que desperta o desejo, que desperta o apetite, que também contribui para criar essa sensação de que, e contribui também para ampliar a promessa de que a comida tá muito bacana, que a comida vai ser deliciosa. E aí vem o paladar. Sim, claro, a comida tem que ser gostosa, né? Então, assim, o que contribui para ser uma comida gostosa? Claro, você, assim, uma boa receita, todo carinho no preparo, escolha de ingredientes, assim, tudo isso, claro que você já sabe. Né, o método de preparo de cada receita, assim, interfere demais no resultado final da sua comida. Assim, um mesmo prato, assim, com diferentes métodos de preparo vai ter
um resultado diferente, ou até a mesma receita com pessoas diferentes preparando, vai ter um resultado diferente de acordo com o cuidado com que aquela pessoa executou o preparo. Às vezes eu vejo pessoas assim que veem assim, mas tem alguns detalhes, não, mas eu acho que isso não vai fazer diferença. Faz diferença. O método de preparo faz toda a diferença no resultado final da sua receita. Assim, isso não tem como fugir disso. E porque, assim, na hora que você está experimentando a comida, é a hora que você tem a comprovação de tudo que foi feito, é onde você prova, não prova de provar, prova de experimentar, todos os sabores, assim, é onde você distingue o dulçor, assim, assim, é óbvio, né? O paladar você distingue o doce, o amargo, o ácido, salgado, o que é picante, assim, então ter um equilíbrio desse paladar, o equilíbrio do paladar, essa combinação de sabores, assim, uma harmonia, né, entre esses sabores é o que faz, né, a comida ser tão mais gostosa ou menos gostosa, assim, porque assim, eu sempre falo assim, a minha irmã até brinca comigo assim, porque eu sou assim, isso é chato, você faz a comida, não, ficou muito plana tal. Mas pra mim é isso mesmo, assim, a comida, não que todas as comidas vão ter picância, ou do soda, não é isso, assim, mas assim, o paladar é legal que ele não seja aquela coisa morna, sabe aquela coisa que você come e permanece igual, assim, a sensação que você tem de que é tudo muito plano. Que nem uma música muito plana, ninguém gosta, assim, né? É chato. A pessoa falando, assim, é chato. Então, tudo que é muito plano, muito linear, na verdade, tudo que é muito linear, tende a ser mais sem graça. Então, eu gosto de ter pontos altos e pontos altos, pontos baixos, assim, e fazer esse equilíbrio, que se a gente consegue fazer, jogar com os sabores, equilibrar os sabores, de modo a não deixar a experiência plana, retilínea, deixar pontos altos, pontos baixos, que isso que é bacana, isso que torna a receita tão saborosa. E isso você consegue brincando com os sabores, né, que eu falei, com amargor, acidez, picância, dulçor, tal, quanto também com texturas, né, que aí a gente vem para o outro sentido nosso, que é o tato. Não tato com as mãos, embora às vezes a gente coma com as mãos, mas não me refiro ao tato com as mãos, mas o tato que a diferenciação de texturas e de temperatura na boca, né? Pela língua, na boca, dentro da boca. O que acontece quando você coloca determinados alimentos na boca, assim. Então, o que você faz? Você consegue diferenciar, onde você sente as texturas, onde você sente a temperatura, assim, uma coisa quente, uma coisa gelada, tudo faz diferença no sabor. Então, o tato ele também entra na composição de toda essa experiência de sabor, e porque ele também provoca sensações, não é só o paladar que vai provocar sensações, não é só a visão que vai provocar sensações, né, o aroma, o olfato que vai provocar, o tato também provoca sensações, e a gente quer que a sensação seja sempre muito positiva, seja sempre de agregar valor. Então, assim, brincar com texturas, ter diferentes texturas no prato também é uma coisa bacana,
que que é onde você dá aquele, que eu falei, aqueles altos e baixos, para não deixar a sua comida muito linear, muito monótona. Na verdade, o grande lance, assim, uma comida muito boa, na verdade, o grande lance, assim, uma comida muito boa é aquela que tem notas de sabores e notas de texturas diferentes. É aquela que tem notas de sabores e notas de texturas diferentes, porque aí geram essa experiência boa, assim, na hora de você comer, porque não fica uma experiência plana, como eu falo com a minha irmã brinca, mas é verdade, assim, eu me refiro né, porque parece que os sabores até ficam mais mornos, né, assim, voltando. O que a gente, que é legal a gente observar para gerar uma experiência, criar uma expectativa boa, positiva com relação ao seu prato. E como que a gente faz isso? Né? Assim, sempre prestando atenção em ter um equilíbrio, uma harmonia na apresentação, seja de cores, de proporções, assim, sabe? Usar louças legais, não encher demais as travessas, assim, deixar um respiro, um espaço para a louça bacana fazer a sua parte também. Cuidado com escolhas de talheres, a decoração, toda a decoração da mesa, assim, todos esses detalhes contribuem para ampliar essa percepção de sabor e gera uma expectativa maior, assim, gera um desejo, aquela comida assim acaba gerando um desejo maior, assim, você quando olha um prato assim, que tem uma apresentação bacana, assim, que enche, sabe, que é aquela que enche os olhos, assim, que você já espera algo, uma comida muito saborosa, você já espera uma comida gostosa, você já começa a comer, assim, você já começa a experiência do comer antes de você comer. Só de você olhar e sentir o aroma, você já cria aquela expectativa, assim, você já espera uma comida muito gostosa, assim, muito mais gostosa do que a mesma comida se fosse servida assim, na panela, assim, né? A não ser quando as panelas são legais, assim, em alguns casos servir na panela é legal, mas assim, são casos pontuais. Mas em geral, assim, quando você faz uma apresentação bacana do seu prato, a mesma comida e as sensações estão completamente diferentes de acordo com o modo que você apresenta a comida. Então, sempre tem um carinho de fazer uma boa apresentação da sua comida. E assim, você pode fazer isso até mesmo no seu dia a dia. É claro que num jantar você vai cuidar muito mais disso, porque daí você vai colocar uma louça bacana, você vai cuidar de guardanapos, arranjo de flores, arranjo da mesa, assim, uma série de outras coisas. Mas tenha muito carinho na apresentação da sua comida. Isso faz toda a diferença. Então vamos ver agora alguns exemplos de apresentação de pratos. Aqui são empratados. Olha só, isso aqui é um risoto de alcachofra, que é teoricamente um prato, uma comida monocromática. Mas olha só como tem o acréscimo de pontos de cor, assim, que é a hortelã, são as carraspinhas de limão, a própria disposição da alcachofra finalizando o risoto. Então, assim, tem diferentes texturas, tem pontos de cor, o prato não está excessivamente cheio, assim, então tem espaços vazios, assim, tem esses contrapontos, assim, de elementos de destaque. Então, isso tudo cria uma harmonia, cria uma beleza, né, no prato, na apresentação do prato. Assim. Então, isso aqui é um exemplo bem legal da gente, de como fazer uma apresentação de um prato simples, que é um risoto. Agora dá uma olhada nessas saladas.
É claro que a salada, como ela é colorida, ela já leva uma vantagem, ela já fica mais atrativa só pelas próprias cores. Mas vê só, assim, ela tem diferentes texturas, tem volume, não é uma coisa emplastrada, não é uma coisa plana, assim, você consegue diferenciar pontos de cor, uma louça bonita, uma composição bonita, assim, um arranjo bonito dos ingredientes, um brilho do azeite. Então, assim, é uma série de componentes que tornam essas duas apresentações assim muito atrativas e apetitosas. Aqui a gente tem uma outra salada super colorida, cheia de texturas, cheia de pontos de cor, com o brilho do azeite, uma cerâmica bacana. E olha só, aqui a salada está ocupando o prato inteiro, mas está uma composição bonita, tá atraente, assim. Então, assim, não tem muitas regras, uma regra rígida de composição. É fazer, montar e ver se está bonito. E aqui a gente tem mais uma preparação assim monocromática, né? Teoricamente monocromática, mas é só como dá para ficar bacana, assim, porque mesmo assim ela tem pontos de luz, ela tem ela tem textura, você consegue diferenciar as texturas e assim principalmente ela tem um utensílio diferenciado, não é um pratinho qualquer, assim, é uma frigideirinha de ferro, assim, que dá todo um charme, dá toda uma graça para a apresentação desse prato. E agora a gente está vendo aqui, assim, olha só, é uma apresentação temática, assim, uma coisa bem tropical, com uma pegada oriental, assim, usando uma folha de bananeira, é uma cerâmica bacana, é uma apresentação diferenciada porque você usa a própria endívia, assim, como se fossem umas barquinhas para receber a salada, o molhinho vem uma porçãozinha separada também. Então, assim, toda uma composição super criativa que ficou muito legal. E agora, só para finalizar, alguns exemplos do que não se deve fazer. Dá uma espiada nessas três saladas. As três são de saladas com pera e nozes, folhas, peras e nozes. Olha essas duas da esquerda. Gente, a apresentação tá péssima, cuidado zero na apresentação, uma louça que não é legal, a pera da salada de cima assim tá horrível. E olha a do lado direito, completamente diferente, entendeu? Tem cor, tem harmonia, tem a pera bem cortada. Então, assim, a apresentação é super importante. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com o modo como a gente faz a apresentação dos nossos pratos. E para finalizar, olha só, isso aqui é um risoto. Eu realmente não sei se esse risoto tá bom ou se está ruim, mas a apresentação tá péssima, assim, eu não comeria esse risoto, assim, eu não gostaria de ter que comer um risoto com essa apresentação. Porque olha só, prato muito cheio, tá emplastrado, tem aquela folhinha lá, assim, mais assim, que não acrescenta em nada na apresentação. Assim, esse é um exemplo típico de um prato que eu chamo de emplastrado, que fica aquela coisa assim meio maçaroca, que não tem atrativo nenhum, assim, até ao contrário, assim, a gente olha e dá a impressão de que essa comida não tá boa. Então, gente, assim, a gente sempre preste muita atenção, tenha sempre muito carinho com a apresentação do seu prato, porque assim, mesmo que seja algo simples, ela tem que estar bonito, tem que estar atrativo, assim, tem que encher os nossos olhos para ser para a gente ter vontade de comer, para a gente já partir só de olhar, já ficar com vontade de achar que aquela comida é gostosa, é bacana. Agora eu queria falar de um outro ponto, que é o estilo da apresentação da sua comida, que na verdade também vai refletir o estilo da comida. Existem várias maneiras, vários estilos para você fazer uma apresentação. E claro, isso vai variar muito de acordo com a sua personalidade. Então assim, por exemplo, restaurantes de chefes mais minimalistas que fazem, sabe aquela apresentação dos pratos é muito plástica, muito minimalista mesmo, ela cria aquele aspecto mais etéreo, né, da comida, assim, que é super bonito em determinadas ocasiões,
tem muito a ver, e claro, tem muito a ver com a personalidade do chefe que está fazendo essa comida. Mas em geral, ela, apesar de ser muito bonita, ela não é, né, assim, por exemplo, uma apresentação que provoque a gula, né? Sabe aquele desejo, aquela vontade? Ela é uma apresentação que ela transmite uma sofisticação, uma delicadeza, assim, ela passa assim, a sensação de uma delicadeza de sabores ou até de sabores inusitados, assim, mas nunca, não é aquela é um outro desejo, assim, né? É uma outra intenção, né? O intuito é outro, né? De provocar a gula, ou de aguçar o apetite mesmo, assim, a fome e tal. Essas apresentações mais minimalistas, elas tendem a não estimular tanto o apetite e mais, elas estimulam mais uma curiosidade, nesse âmbito de comida mais sofisticada, de uma experiência sofisticada e tal. Agora, já assim, quando você vai a uma tratoria, por exemplo, sem aquela comida, aquelas massas com muito molho, com muito queijo, uma pizzaria, né, aquela pizza que você corta e puxa, ok? Assim, esses são alimentos assim, e eles fazem também uma apresentação mais carregado, assim, porque é justamente isso, assim, então é o que a gente chama de porn food, né, aquela comida que só de você imaginar, assim, eu estar falando, se você quer chegar numa massa, se você gosta de uma boa pizza, você já salivou, né, você já começou a salivar só de imaginar, assim, então esse tipo de comida e esse tipo de uma apresentação, assim, mais porn food é aquela apresentação que faz assim, que desperta a gula mesmo, desperta um outro tipo de desejo, não aquela não nada a ver com uma apresentação minimalista que é aquela história de sofisticação e delicadeza. É outra história, assim. Então, assim, existem estilos diferentes, né? Eu coloquei, claro, dois contrapontos aqui. Você não precisa ficar nenhum e nem outro, assim, cada um acha o seu estilo de apresentação, mas sempre tomando cuidado para ter um equilíbrio, não exagerar demais, para não ficar também, assim, mesmo as porn foods, assim, as fotos, né, que são para gerar gula, você não tem um limite até onde que você pode chegar para não ficar também já desagradável, já para cair para o lado positivo, assim. Então tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter uma harmonia. Aí você pode me perguntar agora, tá, então assim, como que eu vou fazer? Como que eu faço para fazer, para achar meu estilo de apresentação? Como que eu faço para fazer uma boa apresentação? Aí eu vou te responder, fazendo. Não, é verdade, fazendo. Mas olha só, se você gosta de comer, assim, você gosta de cozinhar, você gosta de olhar receitas, assim, então assim, na verdade você já sabe como fazer. É só uma questão de você prestar atenção e executar. Então, por que eu tô falando assim que você já sabe, assim? Porque quando a gente gosta quem gosta de comida, né, gosta de ficar olhando receita, gosta de ficar olhando foto de comida, assim, eu adoro, eu perco horas buscando receitas, testando jeitos de apresentar, testando, enfim, eu gosto muito, assim, todo mundo que gosta de comida eu acho que gosta, né, em maior ou menor grau, mas gosta. Então, assim, fica observando fotos, observe sempre fotos legais, fotos de comida que te atraem, que você olha e parece e chama sua atenção, que parece uma comida gostosa. Aí você para observar. O que você gosta? Por que aquilo te chamou a atenção? O que você gosta? O que você não gosta? Entendeu? O que te passa aquele prato? Então, assim, você vai tirando ideias. Na observação
de outras preparações, de fotos, de outros pratos, de restaurantes e tal, na hora que você passa a observar com outros olhos, você começa a tirar ideias, assim, e isso tudo é referência. Isso tudo fica guardado na sua memória e é como um banco de referência, assim, porque é realmente isso, porque a base da criatividade não só na cozinha, né, não só na apresentação da comida, tanto para criar sabores, para criar receitas, mas assim, para criar qualquer coisa na vida, assim, a base do processo criativo é justamente isso, é ter referências, assim, e puxar as suas referências na hora que você precisa. Então, assim, ninguém cria nada do zero, assim, do absoluto zero. Tudo que você cria é uma combinação de referências que você guardou na memória, ou até guardou né, fisicamente, mas assim, é uma combinação de referências, de memórias, de experiências, de coisas que você viveu, né? É uma combinação do seu estudo, da sua observação. Tudo isso são referências e são fontes que você busca na hora que você tem que fazer alguma criação, na hora que você tem que fazer a sua apresentação. E assim, em tudo na vida, e na comida não é diferente, né? E até mesmo assim, um chefe minimalista que eu falei anteriormente, ele também buscou nas suas referências uma base para fazer aquela apresentação. E assim, a referência não é necessariamente só de receitas de apresentação de outros pratos. Sim, pode ser uma referência para você usar na sua apresentação, pode até ser uma obra de arte. Esse chefe minimalista provavelmente é muito ligado em obras de arte, porque na verdade, assim, eu vejo muitos chefes assim, que eu acho até incrível que eles que fazem dos seus pratos verdadeiras obras de arte. Então, assim, que é uma coisa deles, é uma personalidade deles, é um gosto deles, assim. Então, você também, a hora que você vai fazer uma apresentação, você usa as suas experiências, usa as suas referências, usa as suas memórias, usa as coisas que você gosta para fazer uma combinação. E claro, assim, eu estou explicando, estou falando de tantas referências e tudo mais e tal, pode até parecer um processo complicado, mas não é. Assim, é que para você criar, assim, é só para você saber da onde você está buscando, mas assim, na hora que você está fazendo a apresentação, criando, isso vem naturalmente, né? Assim, quanto mais observador você for, quanto mais observador a gente maior o nosso banco de dados e mais fácil fica para a gente ativar a nossa criatividade, para a gente criar o que quer que seja na vida. Mas na apresentação dos pratos na cozinha, na culinária, é muito disso. A gente usa muito isso, a gente usa muitas nossas referências, muito nossas lembranças, memórias de sabores, memórias gustativas, assim. Então, a gente usa muito referência na cozinha. Então, seja sempre muito observadora e pratique. Assim, toda oportunidade que você tiver para praticar, né, para você praticar essa criação de uma montagem de prato, de uma apresentação bacana, seja ela de um empratado, né, que a gente fala, ou seja ela de uma mesa, pratique, mesmo até mesmo no seu dia a dia. Tá? Você não vai esperar, ter um jantar especial para você tentar fazer uma boa apresentação. Entendeu? Porque o que vai acontecer, você vai ficar estressada e ninguém quer ficar estressado na hora de fazer um jantar. Jantar é um prazer. Criar um jantar é um prazer. Então tem que ser, o processo todo tem que ser um prazer. Então assim, se você
no seu dia a dia, ou em toda oportunidade que você tiver, você já praticar isso, você já colocar em prática assim, como fazer uma boa apresentação, por exemplo, quando você está montando o seu prato para comer, tenta fazer um prato bonito, bacana, entendeu? Por que eu falo isso? Porque eu faço isso porque eu gosto, você gosta de ver o prato bonito também na hora de comer. Mas assim, é porque você treina, quanto mais você pratica tudo que você pratica, tudo que você treina, quanto mais você faz, melhor você fica. Então assim, quando você coloca isso em prática no seu dia a dia, ou assim, em toda oportunidade, assim, nas menores oportunidades que você tem, o processo fica mais fácil, entendeu? E começa a ficar natural, aí você entra no flow da criação, da apresentação, né? Tudo fica natural. E aí daqui a pouco você nem está se preocupando mais com isso, porque vai ser natural. A hora que você já está cozinhando, você já sabe como que vai fazer aquela apresentação, você já está, entendeu? Assim, você entra no flow. Aí é só alegria. Então, pratique. A melhor forma de você montar montagens legais é observando e praticando, né? Então, aqui então, um jantar, assim, né, o sucesso do jantar, o sucesso da sua comida, assim, ela não depende somente de um fator, somente da cozinha, somente da receita, é um processo. Assim, é importante a gente ter em mente, assim, que comer também vai além de você alimentar o corpo, né? Além da nutrição, né? Embora a nutrição seja importante, aqui agora a gente não está falando na nutrição em termos de saúde, nutrição do corpo, né? Porque comer também envolve prazer, envolve desejo, envolve satisfação, né? Todo esse processo, assim, um jantar bacana, uma experiência bacana de jantar, envolve tudo isso, é toda uma experiência, não é somente o comer, não é somente o nutriente, é toda a experiência que gera esse prazer, que gera, né, que satisfaz um desejo, que gera também uma satisfação final, tanto para quem está oferecendo jantar e fazendo a comida, quanto para quem está recebendo, né, como para quem está comendo aquela comida. É uma experiência que envolve todos, e envolve todos os sentidos, envolve todo o processo. Envolve não só nutrição, não só o preparo, não só o sabor, mas envolve muito e primeiramente a visão. A visão é o primeiro sentido ativado e aguçado, quiçá o principal, porque quando você olha uma comida e se acha ela apetitosa, aquilo já despertou o seu desejo. Você já está mais predisposta a achar que essa comida é mais gostosa, você foi seduzida pela comida, porque é isso, assim, uma boa apresentação, ela seduz, né, a pessoa que tá olhando, a pessoa que vai comer. Ela seduz e ela já conquista lá de início. Então, assim, já é um grande passo para o sucesso do seu jantar, é essa apresentação. Você já pode ganhar a pessoa logo no início, logo no primeiro olhar, no primeiro encontro. Mas claro, não basta somente ser bonita, ela tem que ter muito sabor, né? Não adianta ela prometer tanto sabor, prometer tanta experiência se ela não cumprir. Ela tem que cumprir e começa. Mas aí já cabe a você fazer essa comida com esse carinho, seguindo o método adequado, cuidando para que tudo realce o sabor, tudo seja uma experiência positiva, né? E aí entram os outros sentidos que eu falei lá no início, né? Que é o olfato, o paladar e o tato, né? A questão das texturas, assim. Então, sempre tenha, quando a gente vai fazer um jantar, quando a gente vai fazer uma comida,
a gente sempre pensa em todos os nossos sentidos, em todos os sentidos que você vai aguçar, todos os sentidos que você vai explorar, né? É uma experiência completa, assim. Então, e é muito bacana da gente criar essas experiências, entendeu? Então, sempre tenha em mente, assim, é básico. A visão, que é um prato bonito, já seduz, já te seduz, é uma comida bonita, já seduz. E aí depois o olfato, né, que é o aroma, sentir o aroma, que, né, dá aquele reforço de desejo. O paladar, que é a comprovação de toda aquela promessa. E o tato, né, que é o tato, que na verdade são a questão das texturas e temperaturas, que vão fechar com chave de ouro toda essa experiência. Eu queria saber se fez sentido para você, que você acha, você concorda comigo que criar um jantar, criar uma experiência envolve todos esses passos. Mas claro, na hora que você está fazendo o jantar, você não vai ficar com elucubrações. Isso é uma coisa que naturalmente você vai fazer. Então, assim, pratique, observe, preste atenção nas coisas que você gosta, preste atenção nas coisas que te chamam a atenção. Tudo isso vira referência, vai para aquele nosso banco de dados que você vai acionar sempre que você for fazer uma comida bacana, um jantar bacana. Então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero ter contribuído um pouco para o sucesso do seu próximo jantar. E pratique, veja se fez sentido para você, pratique e depois você me conta como está sendo a sua experiência nos jantares.